Nós queremos nesse instante vos convidar, você que está no seu lar e próximo a você, está um exemplar da Bíblia Sagrada. Por gentileza, queira nos acompanhar a leitura da preciosa Palavra de Deus. O culto a Deus, ele é fundamentado na Sagrada Escritura. Se tirarmos a Palavra de Deus de um culto, ele não será mais culto para Deus. Por isso que nós tomamos base sempre ao iniciarmos, ou no princípio de um culto a Deus, a leitura da preciosa palavra do nosso Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Nós vamos esperar poucos segundos, porque eu sei que tem muitos irmãos aí do outro lado nos acompanhando, também participando deste culto ao nosso Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Nós vamos ficar tão somente com o versículo de número 9, que nos diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Repetindo, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Nós vamos, na nossa argumentação, dentro deste versículo texto, que ora acabamos de ler, repartir este versículo de número 9 em duas partes. A primeira que fala, uma porta grande e eficaz se me abriu. A segunda, há muitos adversários. Querido ouvinte da palavra de Deus, nós queremos com destaque explorar o termo ou palavra porta. E gostaríamos muito da sua atenção para neste momento você possa também entender o nosso raciocínio pelo Espírito Santo de Deus, simplesmente neste termo, nesta palavra porta. Paulo está dizendo, porque uma porta. Lembrando que esta expressão, ou uso da mesma, no meio, nós denominamos evangélico, nosso meio cristão, é muito pronunciado. Por exemplo, nós temos visto alguns irmãos sempre se expressar desta forma: ore por mim para que Deus abra as portas. Outros dizem: o Senhor abriu uma porta para mim esses dias. Já outros, as portas estão fechadas. E tem alguns também que dizem: se Deus quiser, as portas vão se abrir. E assim por diante. Essa expressão nos nossos dias, ela é comum. E todos nós entendemos no âmbito espiritual, quando se pronuncia a expressão porta, entendemos o que quer dizer. E é bom lembrarmos aqui também que esta expressão que ora usamos muito nos dias atuais, porta, ela
ela é bíblica. Ela está apresentada em diversas partes da Bíblia Sagrada. Poderíamos até dizer que pelo menos 368 vezes a expressão porta aparece na Bíblia Sagrada. Anote bem, 368 vezes nós temos diretamente a expressão, a palavra porta na Bíblia Sagrada. É uma linguagem, muitas das vezes, ou dentre essas 368 vezes que aparece na Bíblia, uma linguagem simbólica. É uma simbologia que a mesma faz alusão a uma parte móvel, porta, ligada a outra parte imóvel. Também devemos entender que a porta, algo simples, porém é lugar de acesso. Por incrível que pareça, aonde se entra e ao mesmo tempo se sai. Eu me lembrei agora de uma palavra de Cristo Jesus que disse que aquele que vem após ele entrará na porta e sairá. Observe bem os dois termos, entrará e sairá, dando o sentido que acabamos de falar, que a porta simplesmente é acesso para a entrada e ao mesmo tempo saída. Nos tempos antigos, não somente as casas, mas as cidades também tinham porta. Se você observar um estudo bem detalhado na geografia bíblica, no seu âmbito geográfico, nós vamos lá encontrar o estudo das cidades antigas. E elas também tinham portas. É bom já lembrarmos aqui, adiantarmos de antemão, que a Bíblia diz no livro de Gênesis, que Ló se assentava às portas da cidade. As cidades geralmente eram rodeadas de muros, muradas. Temos aqui a lembrança da cidade de Jericó, as muralhas que caíram, lá no livro de Josué. A cidade de Babilônia, que nós mencionamos aqui há dias atrás, de Nabucodonosor, o muro que ele mandou construir para proteger, guardar a cidade de 112 metros de altura por 28 a 30 de largura. E assim eram as casas antigas, rodeada por muros, e naqueles muros eles tinham portas. Observa-se que as muralhas que rodeavam, guardavam a porta, ou seja, a cidade de Babilônia, elas tinham 100 portas de bronze, maciço na nossa linguagem. As tendas pela qual serviu de uso para acampamento do povo de Deus quando andavam peregrinos por 40 anos no deserto, elas também tinham portas. E aí nós acompanhamos em toda a Bíblia Sagrada o uso da expressão porta aparecendo com uma serventia. Então, nós estamos certos, nós estamos na Bíblia. Quando dizemos para o irmão, a porta vai se abrir para você, ele entende, nós entendemos o que isto quer dizer. Quando falamos que as portas estão fechadas, quando falamos que as portas vão se abrir, é uma linguagem bíblica. Que bom. Me lembrei agora do que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo número 6, versículo 16.
A Bíblia nos mostra que Noé, quando construiu a arca, ele também o colocou porta. Então a arca tinha porta. E todos nós sabemos que esta porta era um lugar de acesso para aqueles que, de bom grado, quisessem se salvar do grande dilúvio anunciado pelo velho Noé. Podemos observar também em Êxodo capítulo 29, versículo 32, que nas peregrinações do povo de Israel, quando Deus permitiu a Moisés construir o tabernáculo, lugar de adoração a Deus no deserto, a Bíblia é enfática em mostrar que aquele tabernáculo, eles tinham portas também. Não vamos entrar em detalhes, até porque aquela porta, ela tem um significado muito profundo, espiritualmente falando, a porta do tabernáculo. Porque não lembrarmos também, além de Noé, das peregrinações de Israel, além de Ló, que sentava às portas de Sodoma e Gomorra, a cidade, Daniel capítulo 3, versículo 26, lá no texto histórico e verídico, quando nos diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo. O interessante é que quando o rei Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais aquele fogo, algo estranho aconteceu de tal forma que a Bíblia diz que o rei viu não somente 3 homens dentro da fornalha de fogo, mas sim 4. E no versículo 26 de Daniel, no capítulo 3, é bem claro que a Bíblia nos diz que Nabucodonosor se aproximou da fornalha. E quando diz que ele se aproximou, ele estava se aproximando da porta. E aproximou-se o rei da porta. É interessante observarmos também que Jesus disse que quando orardes, entra no teu quarto, no caso da oração em casa, e o próprio Jesus disse, após entrar no teu quarto, fecha a porta. Mais uma vez a expressão porta aparece em um significado maravilhoso. Marcos capítulo de número 16, quando Jesus morreu, que foi sepultado, ao 3º dia, o evangelista Marcos narra nesse capítulo dizendo que as mulheres foram ao sepulcro de Jesus fazer o embalsamento, a perfumaria, porque até então não havia tido como elas fazerem isto, porque Jesus morreu na sexta-feira, já próximo às 18 horas, entrando o dia de sábado, que é o calendário do horário do povo judeu. E os judeus tinham o costume de não fazer nenhuma obra serviçal ao entrar o dia de sábado, que já entrava às 18 horas. Por isso Jesus foi sepultado sem ser embalsamado, sem ser perfumado. Mas as mulheres tiveram esse cuidado na madrugada do domingo, ao amanhecer do dia, e se dirigiu ao sepulcro para fazer esse trabalho no corpo de Jesus. Mas o evangelista diz, e me chama a atenção, é que elas iam conversando no caminho, antes de chegar no horto, antes de chegar ao sepulcro de Cristo, elas conversavam, elas debatiam, argumentavam e diziam umas para as outras: quem removerá a pedra da porta do sepulcro? Quem removerá a pedra da porta do sepulcro? Então eu tenho diversas referências bíblicas que nos traz a expressão porta com o seu simbolismo e os seus significados importantes para as nossas vidas espirituais. Noé, capítulo 6, verso 16, vou repetir, talvez alguém esteja anotando, é muito importante. Gênesis capítulo 19, versículo 1, Ló assentava à porta da cidade de Sodoma e Gomorra. Êxodo capítulo 29, versículo 32, Israel nas suas peregrinações, adorando a Deus, adentrava o tabernáculo pela porta.
Daniel capítulo 3, verso 26, aproximando o rei Nabucodonosor da fornalha pela porta. Gênesis capítulo 28, Jacó fugitivo de Esaú, seu irmão, porque havia enganado seu pai, e Isaac também o seu irmão, Esaú, lá nos desertos de Padã Arã, anoitecendo, cansado, dormiu e tomou uma pedra e fez de travesseiro, e a Bíblia diz que ele teve uma visão de uma escada da terra até o topo dos céus, aonde desciam, ou seja, subiam e desciam anjos. E diz que ele espantou-se naquela visão e, acordando-se daquela visão, disse: Deus está neste lugar e eu não sabia. Esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28. Mateus capítulo 6, verso 6. Ao entrar no teu quarto para orar, fecha a porta. E Marcos capítulo 16, a partir do verso 1 ao verso 3. É o suficiente para nós estarmos embasados e entendendo que a simbologia desta expressão porta e os seus significados no mundo espiritual é real e importante para as nossas vidas espirituais. Sim, tudo bem. Mas nós vamos observar agora também algumas expressões bíblicas, além dessas que apresentamos, que se refere à porta de outra forma, de outra simbologia e com outro significado. E eu gostaria que você continuasse atento, porque já já chegaremos à conclusão. Uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Há muitos adversários. Pois não. Nós vamos agora lembrar que o salmista Davi, no Salmo 118, verso 19, ele também usou a expressão porta. Ele disse: abre-me as portas da justiça. Entrarei no santuário do Senhor e te renderei graças. Abre-me as portas da justiça. Se observarmos Oséias capítulo 2, versículo 15, o profeta amando de Deus está dizendo: e tu, ó Israel, te darei a vinha do vale de Arcor, por porta de esperança. Observe bem, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, eu tenho uma porta grande e eficaz. Em Salmo de número 118, verso 19, eu tenho uma porta da justiça. E em Atos capítulo 14, versículo 27, os discípulos voltaram de uma grande maratona missionária, pregando, evangelizando, e diz que eles se reuniram. Escreve o Dr. Lucas no livro de Atos 14, 27. Se reuniram e contaram os testemunhos maravilhados uns com os outros, dizendo: como Deus abrira para os gentios a porta da fé. Repetindo, eu tenho 1 Coríntios capítulo 16, versículo 5. Ou seja, versículo de número 9. Melhor dizendo, a porta grande e eficaz. Salmo 118, versículo 19, eu tenho uma porta da justiça. Oséias capítulo 2, versículo 15, eu tenho uma porta de esperança. E Atos capítulo 14, versículo 27, eu tenho a porta da fé. E lá na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo está dizendo aos irmãos: oh irmãos, orem por mim, para que Deus me abra a porta da palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a carta a uma das 7 igrejas da Ásia, endereçada às mesmas. Jesus está dizendo, e João escreveu,
Eu sei que vocês, igreja em Filadélfia, têm pouca força, mas não negaste o meu nome. Eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Eu pus diante de ti uma porta aberta. Eu tenho em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, uma porta grande e eficaz. Salmo 118, versículo 19, eu tenho uma porta da justiça. Oséias capítulo 2, versículo 15, eu tenho a porta da esperança. Atos capítulo 14, versículo 27, eu tenho uma porta da fé. Aos Colossenses capítulo 4, versículo 3, eu tenho uma porta da palavra. E Apocalipse capítulo 3, versículo 8, eu tenho uma porta que Jesus abriu e que ninguém pode fechar. Para completar o nosso raciocínio, depois poderemos voltar novamente memorizando todos esses tipos de porta. Nós vamos lembrar aqui de um capítulo da Bíblia que para mim é o único livro dos 66 livros que compõem o cânon sagrado, Antigo e Novo Testamento, que mais menciona a palavra porta. Neemias, capítulo número 3. Se alguém quiser ir do outro lado acompanhar, eu fico grato. Será importante para a nossa melhor compreensão. Neemias, capítulo número 3, é o capítulo da Bíblia que mais a expressão, o termo ou a palavra porta aparece. Também, todas as vezes, na sua simbologia e também com seus respectivos significados. Lá eu tenho um capítulo 3, vamos fazer uma síntese para ganharmos tempo. Neemias capítulo 3, lá eu tenho a porta do gado. Lá eu tenho a porta das ovelhas. Lá eu tenho a porta do peixe. Lá eu tenho a porta do vale. Lá eu tenho a porta velha ou antiga. Lá eu tenho a porta do monturo. Lá eu tenho a porta da fonte. Lá eu tenho a porta dos cavalos. Lá eu tenho a porta da guarda. E lá também eu tenho uma porta oriental. Escute bem, vamos repetir. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, eu tenho uma porta grande e eficaz. Salmo 118, versículo 19, eu tenho a porta da justiça. Oséias capítulo 2, versículo 15, eu tenho uma porta de esperança. Atos capítulo 14, versículo 27, eu tenho uma porta da fé. Colossenses capítulo 4, versículo 3, eu tenho uma porta da palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, eu tenho uma porta aberta. Em Neemias capítulo 3, eu tenho uma porta do gado. Eu tenho uma porta do vale. Eu tenho uma porta do peixe. Eu tenho uma porta do monturo. Eu tenho uma porta da guarda. Eu tenho uma porta da fonte. Eu tenho uma porta dos cavalos. Eu tenho uma porta oriental. Deu para memorizar? Se não, vai ficar gravado. E depois você pode ter em mãos a expressão, a palavra porta. Tão importante o seu aparecimento, as suas aparições nos textos bíblicos sagrados. Até porque nós vamos começar agora a traduzir alguma delas com seus significados para o mundo, para o sentido espiritual. Preste bem atenção. Por exemplo, só no capítulo número 3 que Neemias está registrando, após os 70 anos de cativeiro do povo de Judá, lá em Babilônia, que foi levado em 3 levas, no ano 612 aproximadamente, pelo rei Nabucodonosor. Depois ele voltou em 597, tornou a levar mais alguém. Depois, por último, pela terceira vez, ele voltou em 587. Da mesma forma, após 70 anos de castigo do povo judeu lá na Grande Babilônia,
Deus também permitiu que o povo retornasse até Israel, Jerusalém, a sua terra, Judá, também por 3 vezes. A primeira vez foi uma turma com Zorobabel e o sacerdote Josué. Não teve muito sucesso, mas fez alguma coisa. A segunda leva, ou a segunda vez, foi Esdra, o escriba, o sacerdote. Não resolveu tudo, mas fez alguma coisa. Mas para completar, pela terceira vez, foi o grande Neemias, que juntou-se com o sacerdote Esdra e concluiu o trabalho. E os estudiosos da Bíblia narram esse texto verídico da Bíblia como um maior avivamento do Antigo Testamento. E um dos maiores avivamentos em toda a Bíblia Sagrada. Mas não foi fácil. Os leitores da Bíblia conhecem muito bem esse texto histórico e verídico da Bíblia. Não foi fácil para o governador Neemias, porque essas portas ele colocou homens para reparar, para guardar, para vigiar. Homens que eram responsáveis para cuidar de tais portas em Jerusalém. Observe, por exemplo, a porta do gado. Aonde estava o gado em Jerusalém? Sim, que importância. Neemias disse aos homens que guardasse a porta do gado. O que é que isto significa para nós espiritualmente? Gado na Bíblia fala de sacrifício. Escute. Em nossas vidas espirituais, nós temos que reparar o sacrifício. Aí surge uma pergunta: que sacrifício nós estamos fazendo para Deus? Nós estamos agora em uma fase, a igreja, podemos até dizer mundialmente falando, dos cultos online. A transmissão de cultos online. Mas se percebe ainda muitos crentes que se dizem crentes, que se dizem povo de Deus, despreparados completamente. Porque eles têm capacidade, eles têm tempo, eles têm saúde, eles têm disposição, vontade de ficar diante de uma tela, até mesmo do celular, em algum vídeo, alguma história, em alguma leitura, 1 hora, 2 horas. Mas quando se trata de um culto online, de ouvir a palavra de Deus, começa a aparecer muitos especialistas, entre aspas, que eu chamo, no meio evangélico. Achando que tantos minutos é o melhor, que falou mais, porque é isto, porque é aquilo, porque demora, nunca é demais. Assim como o salmista dizia que me dera morar no templo, na casa do Senhor, já que o nosso templo materialmente, fisicamente está fechado, agora a gente continua dizendo que nos dera passar sempre a maior parte das nossas vidas aos pés da palavra de Deus. Foi isto que Jesus falou para Marta, que quando adentrou na aldeia, na sua casa, Maria não contou conversa, não perdeu tempo, se jogou aos pés do mestre para ouvir as suas palavras que saíam da sua boca. Enquanto Marta, distraída, imediatamente fez a sua reclamação. E Jesus respondeu dizendo: Marta, Marta, por que estás tão ansiosa e preocupada? Maria escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte nesta noite. Está aqui junto comigo, se alimentando do poder da palavra de Deus. Isto é sacrifício, mas muitos não querem mais fazer sacrifício. E ora que Jesus não aliviou para ninguém. Aos seus discípulos certa vez virou para ele e disse: quem não tomar a sua cruz, peso, sacrifício, fala de cruz, fala de sacrifício, quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Na vida do cristão, se ele quiser entrar no céu, piamente servindo a Deus, tem que haver sacrifício. O sol, a chuva, em certo sentido,
de certa forma, não pode ser obstáculo toda a vida, o resto da vida, para nos prender a fazermos alguma coisa para Deus, até porque Deus tem chamado a cada um de nós para uma missão importantíssima aqui na terra, que não é outra senão levar a sua palavra para os perdidos. Devemos reparar a porta do gado que fala-nos de sacrifício. Mas vamos à segunda porta, a porta do peixe. E o que é isto, pastor? O que significa espiritualmente a porta do peixe? Peixe, símbolo do cristianismo. Quando fala de peixe na Bíblia, nesse sentido, eu me lembro de ganhar almas. Ganhar almas para o reino de Deus. Está escrito lá, o sábio Salomão em Provérbios disse: quem ganha almas, sábio é. Que coisa interessante. Sábio nesta vida é quem ganha almas. Como está esta porta na tua vida? Como está esta porta em nossas vidas? Estamos ganhando almas para o reino de Deus? Neemias mandou reparar, cuidar da porta do peixe. E é o que nós devemos fazer. Sempre estar reparando, cuidando, zelando da porta do peixe, ganhando almas para o reino de Deus. Lá também tinha a porta do monturo. A porta do monturo em Jerusalém era onde saía o lixo da cidade. No sentido espiritual, a porta do monturo em nossas vidas deve ser reparada também. É a nossa mente, aonde não pode congelar, juntar o lixo do pecado que o contamina. Observa-se, se Neemias mandou reparar a porta que dava acesso à saída do lixo da cidade, é porque na cidade tinha lixo. Incontestável. As nossas mentes também são vulneráveis. Falamos ontem aqui no estudo da Escola Bíblica Dominical sobre a natureza pecaminosa do homem. É comum que depois da queda de Adão, este lixo, no sentido espiritual do pecado, passe em nossas mentes. Porém, tem que ter uma porta para que ele saia imediatamente. A porta do monturo. Mas temos a outra, a quarta porta, a porta do vale. A porta do vale em Jerusalém, que Neemias mandou reparar, para no sentido espiritual, trazendo para nós, significa luta, prova, combate, guerra, peleja. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é luta. Até mesmo quando escreveu a sua carta aos Efésios, não esqueceu de dar uma lista sobre a armadura de um soldado, de um crente que está nesta guerra, nesta luta. Capacete da salvação, espada da justiça, espada do Espírito, melhor dizendo, os pés calçados na preparação do Evangelho, o escudo da fé, e assim por diante. O capacete da salvação é indispensável. E todo esse armamento é indispensável para aqueles que estão em guerra, iminência. Paulo, quando escreve também a Timóteo, ele diz: aquele que milita a boa milícia, ou seja, Timóteo milita a boa milícia. Não se embarace com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em outra parte ele diz: sofre as aflições de Cristo comigo, como um bom soldado de Cristo Jesus. O hino de número 212, conhecido por aqueles usuários da harpa cristã, é maravilhoso quando diz: os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o nosso capitão. Porém, existe alguém que quer seguir a Jesus, que quer adentrar aos portões celestiais, que quer sempre Deus na sua vida, mas não repara a porta do vale, da prova. Quando as provas lhe vêm, é como a parábola que Jesus contou, que a semente, a palavra de Deus, quando caiu no terreno, entre os espinhos, foi sufocado.
A planta nasceu e não foi adiante, morreu. Entre os pedregais, da mesma forma. Há muitas pessoas também neste mesmo estilo, nesta mesma dimensão. Não querem passar por luta, passarem por prova. Porque alguém está criticando a minha pessoa, porque eu sou crente, eu busco a Deus, eu vou morar no céu. É porque alguém me persegue, é porque alguém não gosta de crente, não gosta de mim. É porque agora eu fui desempregado, porque eu sou crente, o patrão me colocou para fora do emprego, ele não gosta de crente. É por causa disso, por causa daquilo, é porque eu estou doente. E aquela aflição, tem pessoas que não querem reparar a porta do vale da prova. Deve ler todos os dias o livro de Jó. Porque todos os cristãos, aqueles que lê o livro de Jó e entende e sabe o que é reparar a porta do vale, da prova, sabe cantar e orar como o patriarca Jó, dizendo: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Mesmo que possamos passar pelos vales desta vida, que possamos cantar como salmista no Salmo de número 23. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja comigo todos os dias da minha vida. Está passando por luta, por prova? Glorifique a Deus. É porque você está reparando, cuidando a porta do vale. Não podemos ser negligentes e virarmos as costas para ela, porque Deus tem uma vitória na tua vida. Vamos para outra porta também, a porta das ovelhas. Neemias mandou reparar a porta em Jerusalém, onde ficavam as ovelhas. O que é que significa isto, espiritualmente falando? Significa que nós devemos reparar se somos ovelhas ou se não somos. Porque a Bíblia fala de ovelha, e quando Jesus quer caracterizar a sua igreja fisicamente aqui na terra, ele compara como ovelha. E observa que ele nunca compara com bode, e nem muito mais com aquele animal que nunca você encontra ele olhando para cima, aquele que vive na lama e só olha para baixo. Mas todo cristão autêntico e verdadeiro em Cristo Jesus, ele repara espiritualmente falando a porta das ovelhas. Ele procura saber se ele está sendo ovelha nas suas atitudes, no seu modo de viver, de pensar, de andar, de agir. Ele tem que observar isto, reparar, para ver se ele está sendo ovelha. Porta das ovelhas. Mas lá nós temos também outra porta. Além da porta do gado, do monturo, do peixe, da porta do vale e da porta das ovelhas, nós temos a porta da guarda. Neemias colocou homens para reparar a porta da guarda, a vigilância da cidade de Jerusalém. Entre os 3 requisitos básicos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Mestre, que ele falou, e o evangelista Marcos foi a sua vez de escrever no livro do evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 33, 3 requisitos básicos nós temos ali. Quando Jesus diz: olhai, orai, ou seja, olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A porta da vigilância deve estar sendo reparada. E como deve? Eu me refiro agora ao que falei anteriormente. Nabucodonosor, quando construiu as muralhas que cercavam e protegiam a cidade de Babilônia, o grande império naquela época, ele colocou 100 portas de bronze. Vale a pena ressaltar, dizemos também que ele colocou 250 torres de vigia. Quem viesse de longe, seja inimigo, seja amigo, os vigias já estavam enxergando e avisavam para o rei. Neemias mandou reparar a porta da guarda, que nas nossas vidas espirituais, a porta da vigilância deve ser também considerada, guardada, reparada e zelada. Pois não,
chegando ao final das portas de Neemias capítulo 3, nós temos lá também a porta dos cavalos. Aonde ficavam os cavalos? Na cidade de Jerusalém. Neemias mandou reparar. E o que é que significa espiritualmente para nós? Também. Cavalo fala de guerra. Provérbios 31. Você vai encontrar nos últimos versículos Salomão dizendo: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Em outra linguagem bíblica, em outra versão, nos diz assim: o cavalo prepara-se para a peleja. Outra versão diz: o cavalo prepara-se para a guerra. Salmo de número 20, versículo 7, o salmista Davi dizia: uns confiam em carros e cavalos. Eu mencionei uma mensagem aqui anteriormente, há dias atrás, Deuteronômio 17, 16, Deus proibiu o rei que se levantasse sobre Israel, que investisse muitos cavalos. Eu até citei 2 Crônicas capítulo 9, versículo 25, que Salomão, como rei de Israel, pecou, porque juntou muito, investiu muito em cavalos. E os cavalos de guerra, sofisticados para peleja, vantajosos para alguém ganhar a guerra, eles poderiam substituir na mentalidade do povo a força de Deus. Quando Êxodo 17 e 14 nos diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. A porta dos cavalos em nossas vidas no mundo espiritual deve ser considerada guardada. Guerra, combate, luta. Nós devemos sempre tomarmos posse de todo armamento espiritual disponibilizado pelo poder da palavra de Deus. Deixa eu abrir um parênteses nessa mensagem aqui, porque sinto de Deus para falar isto aqui como profeta de Deus agora. Sabe, o que eu vou falar aqui pode ser uma coisa até de louco. Talvez alguém do outro lado aí, principalmente alguns exegeses da Bíblia, alguns hermenêuticos, alguns estudiosos, teólogos, podem até achar uma loucura. Até mesmo porque eu sei que isto poderia estar mais reservado para o lado cívico, para o lado secular. Mas deixa-me falar uma loucura aqui do Evangelho do poder de Deus. Com esta pandemia que o mundo está sendo assolado, sofrendo, a ansiedade, o desejo grande de esperança do povo para que surja uma vacina, um remédio, um antídoto para combater, cancelar a velocidade e o poder desse coronavírus. É muito grande, mundialmente falando. Mas deixa-me falar agora essa loucura do poder do Evangelho. Se, pelo menos no Brasil, o presidente, que deveria ter um bom senso, que é difícil por causa dessa questão que eu vou falar, o presidente, os demais governadores, ministro, Senado, Câmara Federal, os governadores dos estados, se tivessem em comum acordo para no Brasil ser decretado um dia de jejum, oração, independentemente a denominação que você frequenta, que A e B frequenta e participa, mas há um único Deus, Criador dos céus e da terra, e toda esta nação, precisava só a nação, estivesse em clamor, em jejum, em sacrifício, em um dia. Eu vou profetizar agora essa loucura e dizer: eu arrisco a minha vida se Deus não movesse a sua mão e mudasse o rumo desta história tão sofrida por este vírus que assola os países na terra. Não vamos entrar em detalhe, mas todas as vezes que isto ocorreu no passado, moveu a mão de Deus. Se o Brasil inteiro, independentemente do credo e religião, se prostrasse um dia somente, aos pés do grande El Shaddai, Jeová Nissi, Jireh, Shalom, Adonai, eu tenho certeza,
Deus sararia esta terra. Evitaria até gastar bilhões e bilhões e bilhões. É uma luta, é um combate, mas tem que ser reparado a porta dos cavalos. E por fim, eu devo encerrar Neemias capítulo número 3 falando da porta oriental e depois da porta da fonte. O que é que significa a porta oriental para nós no sentido espiritual? Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus disse: assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A porta oriental que Neemias mandou reparar na minha vida e na sua vida, espiritualmente falando, trata-se da preparação para o arrebatamento da igreja no dia que Jesus voltar. Estamos preparados? Se não, eis aí a palavra, a mensagem do Senhor: reparar a porta oriental. Por fim, a última porta em Neemias capítulo 3 é a porta da fonte, porque eu falei da porta do gado, da porta das ovelhas, da porta da guarda, da porta do peixe, da porta do monturo, da porta do vale. Eu falei agora da porta dos cavalos. Eu falei agora da porta oriental. E agora por último eu encerro em Neemias capítulo 3 falando da porta da fonte. O que significa para nós a porta da fonte? A palavra de Deus. Estamos lendo, estamos obedecendo, estamos crendo, estamos divulgando, pregando, ensinando a palavra de Deus. Esta porta deve ser reparada. É a palavra de Deus. O poeta já dizia: aos nossos pés é o nosso alicerce, ao nosso meio é o nosso coração, e a nossa cabeça é coroa com diademas de glória. Nos deixa triste observarmos quantos templos, quantos, que se abrem e que a prioridade, que o objetivo primordial, principal não é mais a palavra sacrossanta de Deus. Os shows, os entretenimentos, o hedonismo, tudo pelo prazer tem invadido as nossas igrejas e tem ocupado e tomado o maior tempo da palavra de Deus. E eu fico observando com muita tristeza. E agora que eu pude entender porque é que Deus usou o profeta Malaquias no capítulo 1, com essa situação que estamos vivendo, Deus diz assim através do profeta: quem me dera se tivesse um só sacerdote que fechasse as portas do templo, para que eu não ficasse vendo os sacrifícios inúteis que eles me oferecem. Depois observe lá. Deus repugnou alguns templos abertos. Deus estava dizendo em outras palavras: mas antes estivessem fechados, porque pelo menos diminuiria o pecado de vocês em oferecer os cultos, a adoração, aonde Jesus não é o centro, aonde a palavra de Deus não é prioridade, aonde Deus não tem espaço para falar, para divertir, para exortar e para proteger-nos. Lembre-se que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, verso 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Observe bem, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro do que escreveu o escritor aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Em 1 João, se não me engano, 5 e 4, João diz assim: a arma que vence o mundo é a nossa fé. Então lembre-se, se Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, se o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e se João diz que a arma que vence o mundo é a nossa fé,
Se nós desprezarmos totalmente a palavra de Deus, nós não teremos fé. E se não tivermos fé, nunca venceremos o mundo. Mas como pode ser isso, pastor? Como eu posso adquirir? De que forma? Às vezes eu fico confuso. Deixa-me te explicar uma coisa. Deus é tão bom que a tua fé, a minha fé, por mais que seja pequena, mas é mais ou menos assim que Deus diz. Ele olha para mim e diz: Josafá, você tem fé? No princípio eu digo: não tenho. Aí ele diz para mim, Ageu capítulo 1, verso 8 e 9, eu sou dono do ouro e da prata. Josafá, Salmo de número 24, a terra é minha e o mundo que nele existe. Josafá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, foi eu que no princípio criei os céus e a terra. Josafá, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 2, nada do que se foi feito sem mim poderia se fazer. Josafá, em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. Eu sou o dono de tudo, tanto nos céus como na terra. Agora, Josafá, eu te digo uma coisa: tu quer ser meu sócio? Aí eu digo: Deus, como eu posso ser teu sócio se eu não tenho nada? Tu já é dono do ouro, da prata, do céu e da terra, de tudo. Como é que eu vou? Eu tenho que entrar com alguma coisa. Eu não tenho nada equivalente a isto para entrar sócio teu, herdeiro das tuas coisas. Aí Deus diz assim: pronto, você não tem, eu vou lhe dar. Abra sua mão. Aí de repente eu fecho e abro, e Deus diz: pronto, está aí. Aí eu vejo uma palavrinha formada de duas letras, F, fé. Pronto, Senhor, é isto aqui, fé. Com isto aqui eu posso adentrar nas tuas maravilhas. Com isto aqui eu posso herdar as tuas bênçãos. Sim, se você tiver fé, o que eu tenho é teu, você vai herdar. Entendeu? A fé que você tem, que eu tenho, por mais que seja pequena, foi Deus que nos deu. Nós entramos em sociedade com Ele para herdarmos, desfrutarmos as suas bênçãos profundas, infinitas, por intermédio da fé que Ele mesmo nos deu. Meu prezado irmão, nós temos a fé acima de tudo. Agora, lembremos que a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Certo? Se não dermos crédito, se não repararmos a porta da fonte da palavra, como está a palavra em nossos cultos, em nossas vidas, está como alimento diário, como regra de fé e prática em nosso viver, se está, tudo bem, estamos reparando a porta da fonte. Jeremias 16 e 15 diz: achando as tuas palavras, logo a comi, foi o gozo e a alegria do meu coração, pelo teu nome eu te chamo, ó Senhor dos exércitos. O salmista diz: o meu coração ferve com palavras boas. Jeremias 29 ainda diz: ela é martelo que esmiuça a pedra. Lucas capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, abrindo os olhos, disseram: não ardia o nosso coração quando ele falava. Salmo de número 119, versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Ainda no Salmo 119, Salmos 119, versículo 109, nós temos lá: como purificará o mancebo o seu caminho, observando a tua palavra. Timóteo 3,16, Paulo diz: Timóteo, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir e também para exortar, porque toda ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Pedro diz: porque homens de Deus falaram nela, inspiradas pelo Espírito Santo. João 17, o próprio Jesus diz: santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Mateus capítulo número 8, o centurião disse: mestre, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz tão somente uma palavra e o meu criado sarará.
Tenha a palavra, zele a palavra, repare a palavra, compre a Bíblia e ame a palavra, pregue a palavra, cante a palavra, divulgue a palavra, sonhe com a palavra, viva a palavra, se alimente com a palavra, ande na palavra, divulgue a palavra, ensine a palavra, faça com que a palavra seja prioridade na sua vida, porque ela preenche os céus e preenche a terra e preenche também os nossos corações. Porta da fonte, a palavra de Deus. Pois não, nós vamos fazer agora um simples resumo. E você que está me acompanhando esta mensagem das portas, vamos testar agora a nossa memória. Agora eu fecho esta mensagem com o que Paulo diz aos Coríntios 16, versículo 9. Porque uma porta da grande e eficaz se me abriu. Colossenses 4:3 ele diz: a porta da palavra que se abra. Apocalipse 3:8 nós temos uma porta aberta que ninguém pode fechar. Atos 14:27 nós temos a porta da fé. Salmo 118 verso 19 nós temos a porta da justiça. Oséias capítulo 2, versículo 15, nós temos a porta da esperança. Neemias capítulo 3, nós temos a porta do gado, a porta do guarda, a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta oriental, a porta dos cavalos. E em João capítulo 10, versículo 9, está o desfecho de tudo e de todas estas coisas. Sabe por quê, meu prezado ouvinte? Porque lá em João capítulo 10, versículo 9, Jesus está dizendo: eu sou a porta. Agora, se memorizarmos todas as referências, vamos lá? Algumas, talvez não todas, devido sermos imperfeitos. Mas Gênesis capítulo 6, versículo de número 9, a porta da arca. Noé está dizendo ao povo: pessoal, vai vir grande destruição por intermédio de um dilúvio, entre na arca pela porta. Aí Jesus em João 10:9 diz: eu sou a porta da arca. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 29, versículo 32, Moisés faz o tabernáculo e diz ao povo: vamos adorar a Deus no tabernáculo, entre por essa porta. João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta do tabernáculo. Gênesis capítulo 28, Jacó está dormindo, tem uma visão de uma escada, os anjos subiam e desciam, ele acordou maravilhado e disse: este não é outro lugar, eu não sabia, Deus está aqui, aqui é a porta dos céus. João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta dos céus. 1 Coríntios 16:9, Paulo diz: o Senhor abriu uma porta grande e eficaz. João 10:9, Jesus diz: epa, eu sou a porta grande e eficaz. Atos 14, versículo 27, os discípulos dizem: porque Deus abriu a porta da fé para os gentios. João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta da fé para os gentios. Colossenses 4:3, Paulo diz: para que Deus abra a
porta da palavra. João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta da palavra. Apocalipse 3:8, lá está escrito: porque pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus diz em João 10:9: eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Salmo 119, versículo 19, o salmista diz: abre-me a porta da justiça e entrarei ao santuário e lhe rendei graças ao Senhor. João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta da justiça. Oséias capítulo 2, versículo 15, Oséias diz: e tu, ó Israel, recebe o vale da vinha de Jacó, ou seja, por porta de esperança. João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta de esperança. Neemias capítulo 3, ele manda reparar a porta do gado do sacrifício. João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta do sacrifício. É um modelo, é o sacrifício sacrossanto e expiatório que nos dá entrada para entrarmos um novo caminho, a saber, pelo seu sangue, pela qual Deus nos consagrou, através dele e o sacrifício dele e por intermédio da morte dele na cruz do Calvário. Neemias ainda capítulo 3, a porta do peixe do evangelismo. Ninguém consegue vencer e ganhar alma, adentrar e saquear o território do diabo sem o poder de Deus. Mas ainda bem que nessa tarefa árdua, missionária, de ganhar alma, esta tarefa evangelística, Jesus disse: eu vi Satanás descer do céu como um raio, mas eis que eu vos dou poder sobre ele, e em meu nome expulsarão os demônios, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, e porão as mãos sobre o enfermo, em meu nome os curarão. Ainda em Neemias 3, a porta do vale. A porta do vale, Jesus está dizendo em João 10:9, eu sou a porta do vale. Ele com humildade nos deu exemplo do que é ser provado e provado e provado. Hebreus capítulo 2, o escritor sabe dizer dentro desse assunto da seguinte forma: porque ele foi tentado, provado em tudo e em todas as coisas, porém não teve pecado, para que pudesse socorrer aqueles que são tentados nas suas aflições. Neemias capítulo 3 ainda nos fala da porta do monturo. Há um lixo que saía da cidade. João 10:9, Jesus é a porta que extrai o lixo. Jesus é a porta que dá fim no lixo. Jesus é a porta que pode fazer desaparecer o lixo espiritual das nossas mentes, dos nossos corações, e depois ele tem poder para bater no peito e dizer: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. A porta do monturo, ela pode estar aberta para que saia o lixo, e esta porta que nos vai ajudar a retirarmos todo o lixo que nos impede de tomar posse de todas as bênçãos que Deus preparou para nós. Neemias 3, a porta das ovelhas. Jesus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas, e ele disse em João 10, as minhas ovelhas conhecem e ouvem a minha voz. Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pasto. Neemias capítulo 3, a porta da guarda, da vigilância. João 10:9, Jesus é o guarda, Jesus é a nossa proteção. O mundo de cabeça para baixo, o mundo assustado, desesperado, temeroso por causa da pandemia, mas no fundo da nossa alma, lá no recanto profundo do nosso ser, existe uma esperança, existe uma porta aberta, existe uma esperança batendo, pulsando forte em nossos corações, e elas estão dizendo: o guarda de Israel está conosco, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, não nos desamparou, ele permanece conosco, porque está escrito na sua palavra: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Por isto o salmista, no Salmo de número 121, abriu a sua boca e disse: o guarda de Israel não dormirá, ele não adormecerá. O guarda de Israel
Ele é a nossa vigilância, Ele é o nosso guarda. Neemias capítulo 3, ainda a porta dos cavalos. João 10:9, Jesus disse: eu sou esta porta. Ele é o varão de guerra, Ele não conhece derrota. Jesus é o nosso campeão, é o campeão dos campeões. Ele é o Deus em cima nos céus, é o Deus na terra, é Deus no inferno, é Deus no mar, em qualquer lugar desta vida. Ele é soberano, tem o controle, e por isso que o salmista disse no Salmo 46, ele queima os carros, corta a lança, lança no fogo, e depois diz às nações: aquietai-vos que eu sou Deus, serei exaltado nos céus e serei exaltado também na terra. Porta dos cavalos, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso general de guerra. E lá temos a porta oriental, é Ele, o Filho do homem, que virá para arrebatar a sua igreja. Paulo aos Tessalonicenses 4, 13-16 diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos, porta oriental, vinda de Cristo, encontraremos com Ele nos ares. Sim, a porta antiga, que é os marcos, a doutrina também, que aparecem também nesse capítulo 3, e é bom nós ressaltarmos aqui, antes de encerrarmos, os marcos, a doutrina que alguém tem como ultrapassada, mas é a doutrina dos apóstolos, há mais de 2000 anos atrás. Ele é a palavra. João 10:9, ele está dizendo: eu sou a porta da palavra, a porta da fonte, a porta antiga que muitos a têm. Ele é a porta da palavra. Ele diz: quem comer da minha carne, ou seja, quem não comer e beber do meu sangue, não pode ver o reino dos céus. E em outra hora ele disse: quem beber desta água da palavra, nunca mais tornará a ter sede. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Agora vamos analisar bem essa frase que ele falou: eu sou a porta. Vamos, detalhe, tenha paciência um pouco comigo. Jesus usou a primeira palavra eu, pronome, primeira pessoa do verbo eu. Não vou entrar em detalhe, mas você já sabe. Ele é o único nos céus e na terra que pode dizer eu. E no ministério terreno de Jesus, ele não gostava muito de falar é eu que faço. O povo que dizia. Até ele dizia: não diga que eu não fiz nada. O povo não aguentava, chegava lá e dizia: foi ele mesmo. Ele fez, ele me curou. Só uma vez que eu acho lindo, em João capítulo 13, que lavou os pés dos discípulos e disse: fazei vós também uns com os outros. Pedro olhou para ele e disse assim: vejo que tu és mestre. E Jesus virou para Pedro, aí ele aceitou e disse: disseste bem, porque eu sou. E aqui em João 10:9 ele diz: eu sou a porta. Eu. Só ele pode dizer eu. Quando ele diz eu sou, porque João, Pedro, Maria, José, Francisco, Sebastião, Natividade, Estevão, Paulo, Bartolomeu, Filipe, André, Tiago, está todo mundo fora, porque ele disse eu, no singular. Eu sou a porta. Excluiu tudo e todos, só ele é a porta de esperança, de Oséias capítulo 2, versículo 15. Vamos observar a outra expressão, sou, pronome possessivo, sou. Ele não diz assim, eu era, eu serei no futuro. Ele disse, eu sou. Mas pastor, ele só falou que era no presente, então no futuro ele não é a porta, no passado ele não é a porta. Ele é a porta de justiça em Salmo 119, versículo 19, lá onde falamos. Ele é a porta também no Novo Testamento, onde Paulo diz, uma porta grande e eficaz, se me abriu. Mas ele diz, eu sou, a palavra no hebraico, eu sou. Quando Deus disse a Moisés, vai a Faraó, na grande missão, Moisés preocupado, disse, eu vou falar o que para Faraó? Eu vou lá em nome de quê? Aí Deus disse, diga para ele que você vai no nome do eu sou o que sou, que é equivalente a Hebreus 13 e verso 8. Em hebraico quer dizer,
Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Jesus diz eu sou, Ele está dizendo, e está preenchendo os 3 tempos do verbo, passado, presente e futuro. Ele era a porta, Ele é a porta, Ele sempre será a porta. Ele é a porta. Eu sou. A letra A é um artigo definido. Porque Ele não, temos que considerar, porque Ele não disse, eu sou uma das portas. Ele nos usou outra preposição. Eu sou uma das portas. Ele diz, eu sou a, artigo definido. Ele já está definindo que Ele é a porta. Porta é lugar de acesso. Eu sou a porta da justiça, da esperança, a porta aberta, a porta da fé, a porta da palavra, a porta grande e eficaz, a porta do sacrifício, a porta que nos purifica, a porta que nos ajuda na prova, a porta que nos guarda, que nos protege como o maior vigilante, como guarda de Israel, a porta oriental que nos desperta para a sua vinda com seus sinais e outras coisas mais, a porta em guerra, o nosso general, a porta dos cavalos, a porta que nos faz ganhar alma para o seu próprio reino, a porta que nos ajuda em toda circunstância, a porta que está conosco. Eu entrei por esta porta. Se o mundo entrar por esta porta, vai ser totalmente diferente, porque Paulo diz categoricamente, e nós cremos que esta porta é grande e eficaz. Meu amigo, meu irmão, permaneça dizendo, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Ore por mim para Deus abrir a porta. Pode continuar dizendo, eu entrei pela porta, eu quero entrar pela porta, eu vou entrar pela porta. Continue dizendo, eu estou feliz porque Deus me deu uma porta aberta. Continue sonhando com esta porta, andando por esta porta, porque esta porta não é outro a não ser Jesus. Uma porta grande e eficaz se me abriu, grande e eficaz. Quero profetizar na tua vida, porque já encerro, e não vou orar para Deus abrir a porta na tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra acabou de nos afirmar que a porta já está aberta. Uma porta grande se me abriu. Durma com essa mensagem nesta noite no teu coração. Por mais que esteja difícil a tua vida, com essa mensagem eu estou profetizando na tua vida que a porta está aberta. Se você crê aí do outro lado, mas se você crê mesmo, dê atenção a essa palavra agora, se você crê. Só os que crerem. Diga comigo, a porta está aberta. Eu vou pedir até aqui aos irmãos que estão nos estúdios comigo também, para me ajudar a profetizar. Vamos lá? 1, 2, 3. A porta está aberta. Tome posse, em nome de Jesus. Lembre-se que esta porta de bênção que Deus abriu na tua vida não é vírus, nem lobisomem, nem caipora, nem mula sem cabeça, nem demônio, nem o diabo. Ninguém vai fechar, porque foi Deus que abriu a porta. Pode fechar fisicamente como templo ou outra coisa, um emprego ou coisa dessa natureza na tua vida, mas espiritualmente falando, as portas estão abertas para você. Tome posse em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Cantemos. Você na sua casa, na sala, no quarto, onde você estiver, cante agora. Cante comigo. As portas estão abertas.
As portas estão abertas. Ei, pastor, o senhor disse que ia dividir o versículo de 1 Coríntios 16 e 9 em duas partes. A porta grande e eficaz me abriu e há muitos adversários. Encerro aqui. Não vou falar outra parte. Não vou. Não sinto de Deus de falar outra parte. A outra parte fala, mas há muitos adversários. Não fale de adversário. Vou fazer como Jó. 42 capítulos que compõem o seu livro. O nome do diabo, do adversário, é mencionado até o capítulo 2. Depois segue-se 40 capítulos. Jó não dá ousadia de mencionar o nome do diabo. Então vamos tirar ele de cena daqui. Vamos ficar só com a porta aberta. Vamos esquecer os adversários. Deus tome conta. Vamos lembrar só de Deus, que isso é o melhor. Vamos fazer como Jó. Eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Cante comigo, mas cante mesmo para valer. Sei que estás aqui, Senhor. Estou sentindo que alguém está louvando na sua casa. Estou sentindo que alguém está também sentindo a mesma coisa, a presença de Deus na sua vida. Quero te dizer que você pode ser curado desta enfermidade agora. Quero te dizer que as portas já estão abertas para você. Cante. Não tem problema se você está na sua sala, no quarto, na varanda, no quintal. Mas se você agora está sentindo a presença de Deus e está chorando, deixa as lágrimas caírem do teu rosto. O mundo também está chorando e talvez o choro do mundo seja em vão. Mas você agora está chorando, sentindo a presença de Deus. Você está sentindo a glória do Senhor impactada pelo poder da sua palavra ministrada, pregada ao teu coração. Cante, adore, abre o teu coração e receba alegria na tua vida. Deus está te visitando, o Senhor estará aí na tua casa, o Senhor está com o teu lar, o Senhor está com a tua família. Deus estará conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não temeremos mal algum, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Deus está contigo. Então abra a tua boca, cante o hino da vitória nesta noite. A minha oferta cante, ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tu é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te louvar, mesmo se o dinheiro me faltar. Escuta, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fiel assim.
Diga comigo: a vitória é minha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. A porta está aberta. Não esqueça, e é grande. Foi Deus que abriu para você. Tenha uma boa noite. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Nossa gratidão ao cooperador Daniel, instrumentista, tocador, pelos seus estúdios DTS. Uma grande bênção de Deus esse estudo, que está sendo tão útil para a divulgação da palavra de Deus. Deus abençoe Daniel, toda a sua família, a todos vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o amor infinito de Deus, nesta mesma consolação do Espírito, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado. Até a próxima.